aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje a gente vai falar de clássicos da Bonelli. Pois é, os maiores clássicos da Bonelli. E eu vou trazer aqui 3 obras que eu considero como dos maiores clássicos bonellianos, tá? E eu não sou, já adianto para vocês, eu não sou um dos maiores fãs de um desses personagens. Gostei muito no passado, sabe aquele momento que a gente é criança, pré-adolescente, daí depois adolescente, até ali eu gostava do personagem muito, gostava bastante, mas depois com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo um pouco a leitura, amadurecendo um pouco o desejo do conhecimento, né? E algumas coisas passam a não ter mais graça que tinha. É o caso deste personagem que é o Zagor, tá? E o Zagor eu tenho aí meus motivos que hoje em dia eu não curto mais. Um deles não é a questão dele não ser um faroeste puro, né? Um faroeste raiz, como muitos dizem. Não, eu gosto da ideia de misturar o faroeste com ficção, com terror. Acho bem bacana e isso me fascina no personagem, realmente. Mas o humor, né? E às vezes de forma muito excessiva, é um humor por humor, sem ter um motivo além disso, né? Com piadas várias vezes forçadas. Hoje eu não tenho mais aquele carinho que eu tinha, por exemplo, pelo personagem, o alívio cômico das histórias, que é o Chico. Bom, mas o que importa para nós é que assim, ó, 78, 79, 80, foi realmente quando eu começo ali a descobrir quadrinhos, começo a ler, né, ainda bem criança, mas começo a pegar as primeiras histórias e presenteado ali, o meu pai trazia, quando ele vinha do trabalho, ele trazia sempre um gibi, tinham vizinhos que tinham também quadrinhos, e daí eu acabava lendo, que era aquelas Turma da Mônica, era as Disney, né? Eu era fascinado pelo Zorro da Disney, que vinha no Almanac Disney. E daí tinha tantas e tantas, Ebal que publicava, vinha coisas da RGE, vinham coisas da Block, e a VEC. A VEC me parecia assim, eu tenho na memória que a maioria dos quadrinhos que o meu pai trazia eram da VEC, tá? Eram faroeste. Bom, e eis que surge lá no ano de 78 essa edição Zagor número 5 da VEC, que era Odisseia Americana, considerada, aqui eu tenho a versão da Panini, tá? Considerada por muitos como a melhor história do Zagor. Eu não considero esta a melhor história do Zagor e eu vou explicar mais adiante por quê. Mas concentrando aqui nessa edição, depois eu vou falar das outras duas. Odisseia Americana, como o título já diz, é Odisseia, né? E aí temos personagem, fora Zagor e Chico, temos o personagem central da história, que é Homerus Barrington. Homero é um cara que quer fazer uma descrição ali viajando pelo rio ali, fazer uma descrição do que ele ia encontrar de fantástico, algo poético, né, da sua viagem. E a bordo do barco Atena. Então tá aí todas as referências para a Odisseia, né? E eis aí a Odisseia Americana. Bom, eles enfrentam todo tipo de ameaça, mas de início ali é muito interessante porque hoje, né, eu lendo, e na época eu não tive esse discernimento, óbvio, uma criança, né, não ia relacionar Homerus Barrington, Homero, Odisseia, Barco Atena, não ia ter isso aí. Hoje a leitura se torna mais rica realmente, não é uma aventura simplesmente boba, né, sem sentido. E engraçada como era
a ideia naquela época quando eu lia, né? Eu lia para ver o Chico, que era um personagem que me agradava, que eu gostava bastante. E sim, tem o alívio cômico do Chico, realmente hoje não me pega, né? Não me traz nada de legal, mas eis aí a Odisseia Americana, uma das melhores histórias. E eles enfrentam aí diversos problemas na viagem, uma aventura realmente, né? Como plantas carnívoras, tribos de homens macaco. Bom, tá? Você vai ter que ler a história e eu recomendo a todo mundo leiam a história, seja da VEC, seja depois de outras republicações, que foram algumas, né? Seja pela essa edição bem caprichada da Panini, né? Mas leiam, não vão se arrepender. É uma das melhores histórias, realmente é uma das melhores histórias de Zagor, tá? Como eu disse, não é o personagem que eu mais gosto da Bonelli. Daí a gente pula para o ano de 1979, tá? 78 em 79, eu vou pela ordem, né? E daí temos outra aventura do Zagor, o Espírito da Machadinha. E cara, essa sim é a melhor história do Zagor. Essa é a melhor história do Zagor. E ainda hoje ela me impacta. Ainda hoje ela, assim ó, eu li, para vocês terem uma ideia, eu li e eu reli esta edição. Também da Panini, também uma edição caprichada. E como eu não havia mencionado antes, na edição da Odisseia Americana, mas ela é colorida, tá, gente? Os belíssimos desenhos. E agora eu posso falar das duas edições ao mesmo tempo, assim, quanto à qualidade do texto e à qualidade dos desenhos. Os desenhos, tá? Do Galiano Ferri, incríveis, lindos, tá? Uma forma de trazer o texto, transpor o texto para as imagens, um enquadramento que me agrada bastante, é clássico, é um enquadramento clássico. Eu sei que muita gente mais jovem não vai gostar, vai achar assim dinamismo das páginas, né? A diagramação, principalmente, mas eu acho incrível e eu acho lindo esse quadrinho, tá? Lindíssimo. E aqui, Zagor, o Vampiro, a melhor aventura de Zagor. Gente, ele enfrenta aqui o Barão Bela Rakosi. Bela Rakosi, tem gente que diz, eu falo Bela Rakosi. Então, um vampiro, né? E durante a aventura ele vai acabar descobrindo isso, porque acontecem tantas coisas durante esse percurso do Zagor até chegar ao castelo do Bela Rakosi, que é muito bacana. E aqui eu posso dizer que o Chico não tá tão chato, tá? O Chico tá no momento certo, tem as piadas, tem um momento ali do vampiro com o Chico, tá? Que é impagável, e tá aqui falando alguém que não curte mais o Chico, mas nessa história, nessa aventura, ele está muito bem e o alívio cômico vem na hora correta, tá? Vem certinho, tá? Uma edição caprichada que saiu agora, mas que saiu nos números 10 e 11 da revista Zagor, da editora VEC. Depois saiu pela Record e também depois, enfim, tá? Mas esta edição tá muito caprichada, tá? Escrita aqui pelo Guido Nolita, ou seja, Sérgio Bonelli, né? E desenhada, como eu disse, pelo Galiano Ferri. As duas edições têm esses autores, tá? As duas edições com esses autores. A curiosidade aqui que eu digo e que eu volto a repetir é a qualidade dos desenhos, tá? A qualidade dos desenhos é espetacular. Em cores, gente, em cores. Essa é uma edição aqui que não dá para perder mesmo. Vocês sabem que eu não sou de me prolongar muito elogiando uma edição, mas eu não tenho nenhum arrependimento de adquirir esse material, tá? Bom, e vamos para aquela que eu considero
uma das melhores histórias, boto sempre na lista de melhores histórias em quadrinhos, porque ela é uma homenagem ao Western Spaghetti, ela é uma homenagem a Sérgio Leone, ela é uma homenagem a vários filmes, tá? E também é pelo Guido Nolita, o Sérgio Bonelli, aqui em parceria pelo grande Aurélio Galepini, o Galep, tá? Estou falando de Tex El Muerto. Poxa, gente, puxa vida, isso aqui é história em quadrinhos, isso aqui é um deleite, isso aqui é incrível, tá? Tu senta, tu lê, tu não quer parar de ler, tu não vê o tempo passar para a leitura, tu se admira com os desenhos lindíssimos, e eu vou puxar aqui, e isso aí a gente não precisa nem estar falando, né? Chovendo molhado falar dos desenhos do Galep, né? Mas aqui em cores, gente, em cores. Tá? Já havia saído uma edição colorida antes, tá? Mas o formato, esse formato americano, né? Esse formato aqui, ele deixa a gente poder admirar bem melhor os desenhos, né? Uma edição de fácil manuseio, é capa dura, tá? Lombadinha, como as outras, tá? Dos Zagor tem a lombada verde, dos Tex tem a lombada vermelha. Ó, capa dura as três. E eu decidi falar hoje sobre essas 3 edições. Bom, El Muerto trata de um inimigo, talvez para mim, depois de Mephisto e Yama, esse pessoal da pesada, né? Talvez esse tenha sido um dos piores inimigos do Tex e o mais poético, né? Porque o El Muerto, o Pacordonhas, ele quer sua vingança, mas isso só vai ser revelado, o porquê, no final. E aquele lance assim que existe na história, algo bastante que te prende bastante e é tenso, tá? A tensão final é espetacular, muito bem transmitida para um quadrinho, gente. Isso parece um filme de verdade, tá? E eu digo mesmo do Zagor o Vampiro, tá? Eu tô falando menos da Odisseia Americana porque realmente, assim, ó, se eu pesar essas 3, tô falando dessas 3 edições, eu sei que tem gente que vai dizer aí que tem outras e outras histórias, tem histórias incríveis do Dhampir, tem histórias incríveis do Dylan Dog, do Martin Mister e tantos outros, sim, mas eu estou falando dessas 3 edições aqui. Nestas 3 eu deixo a Odisseia Americana por último, tá? E eu sei que tem gente aí que vai dizer, mas o El Muerto é uma história comum. É uma homenagem incrível e, como eu disse, olha, não tenho palavras para expressar o quanto eu me senti satisfeito em ter novamente essa edição, em reler ela, tá? E em ter ela hoje na minha coleção. Tá certo? Então é isso, gente. Aí foram os anos 1970, saiu no Tex em 1980, no Tex 112, pela VEC, tá? E foi republicada tantas outras vezes. Mas aí foi, 1978, né, com Odisseia Americana, 1979 com Zagor o Vampiro e 1980 com Tex El Muerto. Tá? Tudo relançado agora pela Panini em capa dura, papel de qualidade, né, colorida. Muita gente prefere em preto e branco, eu também prefiro em preto e branco, mas eu posso dizer que não me arrependo nem um pouquinho dela ter saído colorida e gosto bastante dessas cores que foram colocadas, tá? Não são cores digitais, aquelas cores que às vezes a gente encontra por aí, não. São cores muito bem colocadas. Vou pegar aqui, ó. Gente, isso é arte, tá bom? Então tá aí, para você que curtiu até agora. Eu espero que tenha gostado, espero que tenha acompanhado, espero que pode comprar sem medo, que não vai se arrepender, vai ter uma bela história, tá bom? Certo, pessoal? Vai aí embaixo, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like e, claro, né? Traga mais gente, convide seus amigos para virem para o canal, divulgue aí nas suas redes sociais o nosso canal, tá bom? Forte abraço e valeu!